E agora, galera? Agora é o Enem. Vem, Enem! E aí, galera, tudo bem? Atendendo a pedidos, paramos tudo. Paramos tudo onde? Aqui no canal do Monteiro, para poder falar de Enem. Agora nós vamos ter toda terça-feira conteúdo de linguagens. Ou seja, linguagens, códigos, suas tecnologias, tudo isso daí que o Enem pede, as 9 competências que são exigidas pela banca, nós vamos estar trabalhando aqui nessas aulas. Quarta-feira, aula de redação. Isso aí, eu vou estar colocando um conteúdo de redação curto, dinâmico, rápido, para que nós possamos aí atingir aquilo que é o objetivo, a sua dificuldade. E toda quinta-feira eu vou estar colocando um conteúdo de literatura, sempre seguindo aí aquele caminho do Enem, que pega essa questão do modernismo, de poesias concretas. Então, vamos estar trabalhando esses contextos nessas 10 semanas. Quero a sua companhia, espero que você venha conosco e, claro, dá aquele link aqui embaixo, dá aquela curtida aqui embaixo, indique para o seu amigo, indique para o seu colega, estude um grupo. Nós estamos aqui trabalhando para a sua aprovação. Então, bota lá, hashtag do Monteiro, canal do Monteiro, vem Enem, ao ritmo, do embalo, para que fique cada vez melhor. Beleza? Na aula de hoje é a nossa aula de estreia aqui, né, Fredson? Essa aula que nós estamos começando nesse ritmo, nesse embalo, nessa harmonia aí que estava tocando, eu vou falar sobre variedades linguísticas. Como assim variedades linguísticas? Você deve saber muito bem que todo falante, aqui, por exemplo, no Brasil, ou em qualquer lugar, nós temos variedades linguísticas. Essas variedades linguísticas são criadas pelo homem, evoluem, se transformam no tempo, e é claro, ela vai atender diferentes aspectos. Então você tem que entender que tem aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos. Ou seja, não existe uma língua, existem múltiplas línguas, múltiplas diversidades. Por isso que o Enem, ele valoriza as pessoas que têm a sua particularidade, a sua identidade e que têm a sua forma de falar diferente daquele outro. Ou seja, não existe um falar verdadeiro ou um falar oficial. Ele vai reconhecer e vai estudar essas diferenças. Veja bem, discriminar, ofender ou querer marginalizar alguém pela sua forma de falar, isso gera uma coisa chamada preconceito linguístico. E o Enem não apoia isso. Então, nós vamos falar que existem desvios gramaticais, desvios sintáticos, desvios fonológicos, mas são variedades. Por isso, eu tenho que entender que dentro desse aspecto que eu apresentei, que é o aspecto histórico, social, cultural, geográfico, quais são os tipos de variedades que a gente tem que reconhecer? O primeiro, é um que cai muito no Enem, são as chamadas variações regionais. Como assim? Uma palavra que é usada aqui no Rio de Janeiro não será, de repente, usada lá no norte, ou no sul, ou no nordeste. Cada região tende a usar a língua de uma forma diferente. Aqui no projeto que nós fizemos da Copa do Mundo, eu falei com vocês sobre a questão do pão francês, que aqui a gente chama pão francês, já tem outro estado que vai falar que é o pão careca, outro vai chamar de bengala, outro vai chamar de cacetinho. Veja bem, o pão é o mesmo, mas as pessoas, de acordo com a região, isso tende a variar. Então a tangerina daqui é a mexerica do outro. Então, é justamente isso que você tem que prestar atenção, que o Enem ele pede que você reconheça que o homem, a pessoa do norte, ela tem um falar diferente de um cara do sul. E que quem está certo? Os dois. Os dois, porque tem a ver com a identidade regional, com a identidade cultural, com a identidade histórica daquele grupo. Com isso, eu tenho que observar que existem chamadas variações sociais. E é aí que tem muito preconceito linguístico. Por quê? Quando eu pego frases, o cara fala, isso aqui custa R$6. Aí eu trouxe isso daí. Veja bem, ao formular frases como essa daí, você tem aí todo um aspecto linguístico que tem a ver, muitas vezes, com o quê? Com a estrutura social da pessoa, com a origem da pessoa, que é uma origem mais desprestigiada, uma origem mais humilde. E esse falar, ele constitui de uma forma diferenciada. Você está ouvindo, por exemplo, muita gente gosta de menosprezar o funk ou menosprezar o forró, porque o sujeito tem a pronúncia ali, que é uma pronúncia que seria equivocada diante de uma normatividade. Mas veja bem, da mesma forma que o sujeito vai construir frases que são fora da normatividade, eu vou ter também a questão fonológica.
Porque, veja bem, existem palavras, e isso daí ó, em qualquer área, em qualquer nível, em qualquer região, que pode acontecer isso. O cara é comum, o sujeito chegar e ter dificuldade de falar problema. O cara vai falar problema. Estrupo. Quantas vezes vocês já ouviram o cara falar assim, porque esse estrupo é uma coisa feia? Há pessoas que não conseguem e que falam fugindo da normatividade. Então você tem lá mortandela. O cara fala mortadela, o cara fala mortandela, muito mais, vamos dizer, ele acha muito mais palatável, muito mais fácil de ouvir. Então isso daí é uma questão de uma variedade. Agora, se essa variedade social ela se marca tanto na frase quanto na palavra, existem ainda as variedades estilísticas, que podem ser formais, informais, ou ainda a questão da gíria, o jargão. Como assim? Existe essa questão da situação do uso da língua. Eu aqui, dando aula, eu vou usar um vocabulário que muitas vezes eu no botequim ou eu no bar com os amigos não falarei. Existem palavras, frases que pertencem a um universo, a uma situação em que, ao dar uma palestra, eu vou procurar seguir uma normatividade da língua, eu vou procurar cuidar, organizar as frases de uma forma mais clara, precisa, enquanto, quando eu estou num ambiente informal, eu não preciso ficar atento às normas gramaticais. Por exemplo, chegar a casa é uma construção que você escreve. Mas quando você está numa roda de amigos, eu posso chegar e falar, cheguei em casa. Eu estou num ambiente informal. E aí o colóquio, o uso, faz com que essa linguagem ela se adapte à situação. Você pode não me escrever me beija, mas porque você vai ter que escrever lá, segundo a norma gramatical, beija-me. Mas isso não impede que eu fale. Portanto, a questão das variedades, essa formalidade, informalidade, está relacionada normalmente o quê? À situação. Então, por exemplo, gíria. É muito comum você ver essa questão da gíria como identidade de grupo. Skatista, de repente você vai ver o universo de repente dos blogueiros, o universo dos pintores. Os caras vão ter falares, expressões que são próprias daquele grupo. Forma uma identidade de grupo. Já a questão, por exemplo, do jargão é muito comum quando você tem um médico, você tem um psicólogo, você tem um advogado. Dentro daquela profissão você tem expressões que são típicas daquele grupo. Por isso que se caracteriza o jargão. Então, variedades linguísticas é algo riquíssimo. E eu queria botar uma questão aí no quadro, que o Freidson vai botar para vocês, que é o Assunto Preto, o Baião, de Luiz Gonzaga, e que é um exemplo de uma variedade linguística regional. E que a letra da música ela é bem interessante, porque ele vai justamente falar do assunto preto, vai escrever dentro de uma linguagem regional, informal, e aí o que vai acontecer? O enunciado, ele pede que você caracterize, que você observe como que esse enunciado ele é forjado. Veja, qual a questão fonológica, qual é a questão morfológica que é comum ali no uso. E se você observar as opções, você vai observar que o sujeito ele bota lá vorta, sorta, e ele substitui o L pelo R. Seria um elemento comum. Isso daí é assim que o Enem cobra. Então é interessante que você dê uma olhada, pratique e entenda. Não existe língua certa ou língua que você possa dizer que é a língua que tem que ser usada. Existe língua de prestígio, menos prestígio. Mas isso daí, no caso, o Enem considera tudo. Portanto, fique esperto, fica malandro e espero você na próxima aula. Dá um like aí embaixo, dá um clique, siga, se inscreva no canal. E avisa geral que agora aqui no Monteiro é Vem Enem! Até a próxima!